Olá amigos, sou o professor Zé Moreira e vou trabalhar neste módulo com vocês a matemática básica. Aquela matemática que é o pré-requisito para qualquer tipo de concurso. Eu já tive a oportunidade de dizer, mas digo oficialmente agora, que a única coisa que nós precisamos é que você saiba a tabuada. Mesmo assim, 7 vezes 8, 8 vezes 8, coisas complicadas, vocês têm tempo para ir estudando. E no demais, nós vamos revisar agora um item que sempre vem presente em todos os editais, que é sistemas numéricos, ou então números reais, números inteiros racionais, enfim, operações envolvendo números reais, que são as famosas 4 operações. Geralmente não pode usar calculadora no concurso. Então nós vamos começar como? Por incrível que pareça, nós vamos começar fazendo uma continha de dividir. Mas atenção! Quando eu colocar aqui uma continha singela para desintoxicar os neurônios, não é para você ficar olhando para a continha, não. Você vai pegar um papel, uma caneta e fazer a continha. Aí no seu material didático tem um quadrinho em branco na primeira página aí. Esse quadrinho vai ser o espaço, tá, para você fazer essas continhas de batismo. Nós vamos fazer um batismo. Para quê? Para que num ato de humildade baixe o espírito da sabedoria em cima de vocês. Tá? Porque eu sou engenheiro, sou economista, sou administrador. Pessoal, eu gostaria que nesse momento, não é que eu esteja chamando ninguém de débil mental, e nem eu sou débil mental também, mas não quero também que atirem pedra na hora que eu escrevi no quadro as continhas, mas eu preciso que você, quando eu der a continha, tente fazer. Essa continha eu não faço porque eu tenho outro nível. Pessoal, olha que isso aí que é importante. Então eu vou passar uma continha, não quero que vocês me critiquem, não estou chamando ninguém de mental. Por quê? Porque eu sei que hoje com a calculadora, muita coisa a gente fazia no piloto automático. Então eu preciso que os amigos façam algumas continhas singelas para, primeiro, treinar paciência, treinar concentração, treinar justamente a própria tabuada, tá? E porque hoje em dia com a calculadora a gente não faz mais esse tipo de continha. Só que no concurso não se usa a calculadora. Então atenção, acredite, precisa que vocês tentem fazer no papel. Não quero que façam de cabeça e não quero que use calculadora. No papel, esta continha aqui, não vale rir também, tá? Esta continha aqui. Você vai pausar o seu vídeo, vai pegar o papel e vai fazer a continha. Claro, daqui a pouco eu já vou aparecer eu resolvendo a conta. Mas olha que eu sei quem é que não fez a conta. Então você vai fazer aí em casa e eu vou explicar para vocês. Tá certo? Pode desligar, dar pause e faça a conta. Inúmeros telefonemas à nossa redação. A gente já viu que o pessoal aqui tem opinião própria, porque houve resposta de tudo que é jeito. Com certeza houve 205, com certeza houve 202,5, com certeza houve 22,5, fora aqueles que acham 14, 21, umas coisas, mas que eles têm opinião própria. 2,2, mas eu tenho certeza que a grande maioria deve ter encontrado 2,25, o que nos dá a tranquilidade de que pelo menos ele não errou sozinho, tá? Pelo menos ele não errou sozinho. E quem acertou bem, quem acertou não fez mais nada que obrigação, não pensa que ele está fazendo grande coisa. Mas é impressionante como você, não interessa se é engenheiro, economista, se é administrador, deve ter encontrado algum desses númerozinhos que eu escrevi ali. E por que isso ocorre? Pessoal, aqui que está a coisa. Primeiro uma pergunta. Atenção. Quanto é que é 6 dividido por 3? Vejam o nível do nosso curso, né? Mas 6 dividido por 3 dá 2. Porque 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, atenção, é o dividendo, divisor, quociente e resto. Por incrível que pareça, tudo isso até é pedido nos editais às vezes. Dividendo, divisor, quociente e resto. O quociente informa quantas vezes o divisor cabe no dividendo. Quantas vezes o 3 cabe no 6? 2. Quanto é que é 10 vezes 64? 10 vezes 64.
é 640. E não chegou nem na metade do 1200. Então agora já dá para ver que essa resposta não tem como dar 2, alguma coisa que a maioria esmagadora marcou, tá? Ou seja, eu disse assim, não façam de cabeça, pois então agora eu retiro o que eu disse. Eu vou dizer assim, na hora do concurso, vocês têm sim que fazer um raciocínio mental e dizer assim, bom, 10 vezes 64, 640, 1.200 é o dobro de 600, isso aqui tem que estar em torno de 20. Por quê? Porque aí tu está mais ou menos criticando a resposta. Tu não pode sair como um cachorro surdo acuando para qualquer lado, né? Sem saber, endoidecido. Não, tem que ter uma lógica. Eu disse assim, não faça de cabeça. Mas tu tem que perceber que isso aqui tem que estar em torno de 20, não pode marcar 200, não pode marcar 2. Mas por que a maioria acha 2, pouco? Vejam só. Então vamos ver o que aconteceu. Para quem está esquecido, atenção, para quem está esquecido, e eu disse que esse é o modo de matemática básica, e por isso esse respeito, nós vamos relembrar tudo. Quando a gente foi alfabetizado, a gente era criança, não sabe nem porquê e nem como foi. Então vejam só. Como é que eu começo? Eu não vou pegar todo o número. Tu primeiro pergunta assim, tu te anima a brigar com 64? Não, eu sou muito pequenininho. 12, tu te anima a brigar com 64? Não. 129, te anima a brigar? Me animo. Então, essa é a primeira parte. Qual é o primeiro número que eu pego para poder começar a conta? Então, é o primeiro número que se anime a brigar com 64. Muito bem. Aí, fazemos a pergunta, quantas vezes o 64 cabe no 129? Quantas vezes? Muito bem, 2. 2 vezes 64, 128. E aí nós fazemos a conta de menos. E atenção, a conta de menos eu vou fazer com giz branco. Aí em casa tu pode fazer, por exemplo, com caneta preta. E aí o giz colorido, a canetinha colorida vai ser para outra situação. Atenção. Então, fazendo a conta de menos, dá 1. Depois da conta de menos, eu tenho o direito e o dever de baixar um número. Eu tenho o dever de baixar um número. E aí eu pergunto, posso baixar alguma coisa nesse momento? E com todo respeito, naturalmente. Tenho que baixar? Tenho 6. E se tenho que baixar, e aí como eu baixei, eu vou fazer colorido, ó. Então o resultado da conta de menos eu faço em branco, e o número que eu vou baixar, porque a cada vez que eu faço a conta de menos, eu tenho o direito e o dever de baixar um número, e exatamente um número, nem menos nem mais que um número. Não vai adiantar, não, eu vou baixar mais um, não, quer baixar só amanhã. E hoje eu não vou baixar, não, tem que baixar, um número tem que baixar. Então vejam só, como eu tinha um número para baixar, não vai vírgula. Só se coloca vírgula quando não tendo que baixar, baixa-se um zero extraterrestre que vem lá de cima e que a professora dizia que tinha esse zero e não sabe por quê, nem da onde, mas que tinha vontade, era só baixar. Então, pessoal, aqui, quando tenho que baixar, não vai vírgula. Só se coloca vírgula quando, se não tivesse nada, depois da conta de menos, nenhum número para baixar, então aí eu baixo aquele zero extraterrestre, aí é que você coloca vírgula. Então aqui, ó, eu fiz a conta de menos e baixei um número, então não vai vírgula. Só que esse número amarelinho aqui tem que ter um companheiro lá, porque é um número K e um número lá. E depois faz a conta, número K e número lá, número K e número lá. E o número lá, que é amarelinho que nem esse, porque é companheiro desse, vai indicar quantas vezes o 64 cabe no número que ficou aqui. E o número que ficou lá sempre é o resultado da conta de menos em giz branco e um número colorido, que foi o número que caiu. Quantas vezes o 64 cabe no 16? Quantas vezes? Nenhuma. Para isso que inventaram o zero. Então, 0 vezes, ó. 0 vezes 64, dá 0. Faço a conta de menos que sobra 16. Depois da conta de menos, eu tenho o direito e o dever de baixar um número. E exatamente o número. E eu pergunto, tenho que baixar? Não. Que nós vamos baixar o zero extraterrestre, olha aqui, ó. Não tem, porque depois da conta de menos tem que baixar alguma coisa. Não tem que baixar. Baixa o zero extraterrestre e vírgula. Que você coloca a vírgula. E vírgula é número?
Não! Então, se eu tenho laranjinha aqui, agora vai laranjinha lá, porque é número cá e número lá, número cá e número lá. Se agora chegasse um retardado aqui, mas que soubesse matemática, ele já sabia, ele vai dizer assim, onde é que está o companheiro desse número laranjinha aqui? Vai ser o número lá. Então, número cá, número lá. E o número lá é o seguinte, quantas vezes o 64 cabe no que ficou aqui? Vejam, senhoras e senhores, que isso aqui é um número branco, que é o resultado da conta de menos, e mais um número coloridinho, nem menos nem mais que um número. E aí eu pergunto, quantas vezes o 64 cabe aqui? 2 vezes. Muito bem, então 2 vezes 64, 128. Aí faço a conta de menos, sobra 32. Depois que eu baixei a primeira vez, qual é o problema de seguir baixando? Mas sempre organizadamente, vejam só. Então eu baixei o roxinho aqui e agora é roxinho lá, porque é número lá, cá e número lá. Quantas vezes 64 cabe aqui? 5, 5 vezes 64, 320, resto, 0. Isto é incrível. Só que essa não valeu, porque vocês vieram aqui para aprender, né? Estão procurando o nosso curso para aprender, e daí a pouco eu saio fazendo pergunta para vocês. Então, vamos fazer o seguinte, faz de conta que não começamos o curso ainda, tá? Vocês, para poder, assim, não dizerem, já saí errando, não, faz o seguinte, até é uma pena, porque já está filmado, né? Senão, quando é na aula presencial, eu digo, apaga, esses caras que gravam, apaga, e vão começar na outra conta, essa tu nem diz, né? Porque é bem normal, você que está apavorado aí, achou que só você errou, não, todo o pessoal errou, e a gente vê aí pela cara, porque a gente consegue enxergar vocês, a gente vê pela cara que foi muita gente que errou. E os que acertaram, aí não fez mais que obrigação, não pensa que tu é grande coisa. Mas tudo bem, vem pra cá. Nova continha. E agora sim, agora não tem mais desculpa. Agora você tem que humilhar. E tem que fazer aí no papel, no seu material didático. Certo? Espero que ninguém tenha errado essa continha agora. Atenção, vamos lá. 4 não sei mesmo brigar com 240, 48 também não. Esse 481 sim. Então 2 vezes 240 dá 480, faz a conta de menos, dá 1. Depois da conta de menos, tem que dar uma baixadinha do dia. Então eu tenho que baixar, não vai vírgula. Se alguém colocou vírgula essa hora é porque ele é bobinho, ó. Porque a gente falou que não era, se tinha que baixar não ia vírgula, tá? Então olha aqui, ó. Amarelinho aqui, tem que ter um amarelinho lá. E o amarelinho lá é o número de vezes que o 240 cabe no 12. Quantas vezes o 240 cabe no 12? Ó, quantas vezes? Nenhuma vez. 0 vezes 240 dá 0, sobra 12. O giz branco, atenção você que não entendeu nada. O giz branco é a conta de menos. Se está só o giz branco ali, o número não está pronto ainda para a cerimônia. Então, o que a gente faz nessa hora? Tem que dar uma baixadinha. E se não tem que baixar, baixa-se o zero extraterrestre. É nessa hora aqui, ó, quando baixa o zero, quando abre as comportas do céu lá, aí é que você coloca a vírgula. Quando caiu o zero extraterrestre, aí é que você coloca a vírgula. Mas vírgula não é número. Então, se eu tenho que colocar um número laranja aqui, tem que ter um laranja lá, ó. E o laranja lá é o número de vezes que o 240 cabe no 120. E quantas vezes cabe no 120? Nenhum. Então é 0 de novo. 0 de novo. Só que tem muita gente em casa que colocou 5, sabe por quê? Porque ele já achou que ia faltar. E antes que faltar, já baixou mais um 0 aqui, porque ele na casa dele faz as compras na sexta, para no sábado, no domingo, está indo no mercado. Quando eles estiverem trabalhando já lá num órgão público, quando o editor pedir alguma coisa, ele vai dizer assim, já está aqui, eu já sabia que o senhor ia pedir. Tradução, quem achou 20,5 está no piloto automático. Porque nós não sabemos como é que a nossa professorinha nos ensinou, a gente tinha 6, 7 anos. Então, pessoal, atenção você que achou 20,5. Quem acertou não tem problema, estou falando para os que erraram.
Os que erraram é o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó. Tem como dar... Aqui, ó, o 240, quantas vezes cabe no 120? Nenhuma, pessoal. Para colocar 20,5 teria que ter 2 zeros aqui. Ou de cores diferentes, ou de mesma cor. Mas o que aconteceu é o seguinte, vocês estão no piloto automático. E para fazer um concurso, então nós agora vamos ter que voltar a nossa... Fazer regressão lá, espiritual lá, tá? E nós vamos voltar à nossa infância, quando a gente foi alfabetizado, tá certo? Então o que aconteceu na nossa infância lá? A professora nos explicou e a gente nem sabia por quê. Então agora, para fazer um concurso, nós temos que fazer as coisas de forma consciente. Cada vírgula, cada zero, cada número que eu colocar, eu tenho que saber por quê. Ao ler o enunciado, eu tenho que prestar atenção na vírgula, naquelas palavrinhas pelo menos, no mínimo, no máximo, exceto. Como eu falava, o português é fundamental. É muito comum o candidato dizer assim, por exemplo, cair já lê rápido o enunciado. Então, por exemplo, o concurso vai dizer assim, no que diz respeito lá a tal coisa, qual o valor? Ele começa lendo esse candidato no qual o valor, porque no tempo de colégio a professora só fazia a pergunta de forma inocente, direta, simples, singela e tal. Aqui não, pessoal. Quando um concurso ele faz um comentáriozinho antes, é porque alguma coisa eles querem com aquilo. E tu tem que prestar atenção. Então, eu preciso que se tu colocar uma vírgula, tu saiba por quê. Se lá no concurso, pela mesma razão, se eles colocaram um D, um exceto entre vírgula, alguma coisa tem a ver. Então, vocês não podem sair. E é por isso que essas continhas são boas. Porque elas te adestram de que tu não pode sair solto sem pensar na intuição. Não. Então eu tenho que usar a lógica, e pela lógica não tem como não dar zero isso aí, pessoal. Tá? Essas continhas treinam também paciência, porque é um saco fazer essas continhas. Mas isso dá a vocês um treino muito interessante, tá? Dá um treino muito interessante. Vejam só, vamos continuar então. Então não tem como não ser zero lá. 0 vezes 240 dá zero. Sobra 120. Depois da conta de menos... eu tenho o direito e o dever de baixar um número. Como não tenho que baixar, eu baixo zero, porque aí tem sempre direito a dar uma baixadinha do dia aqui, ó. E aí agora, roxinho aqui, roxinho lá. Quantas vezes 240 cabe aqui? Agora sim cabe 5 vezes. 5 vezes 240 vai dar 1.200. Resto zero. Teoricamente, eu já podia dizer, façam aí na apostila as outras questões propostas aí. Pois bem, o que acontece? O que acontece é que tem ainda um outro tipo de aluno que obedece à professorinha primária dele. E para vocês verem a importância do inconsciente, eu vou fazer ainda uma última continha. E só depois vocês vão fazer essa que vocês têm aí no material didático. Tá? Então a nossa continha é 7.209 dividido por 360. Por favor, levem a sério a continha, façam aí em casa, porque vocês vão se surpreender. Muita gente vai obedecer a professorinha primária dele, porque professorinha primária é que nem mãe, que tem 60 anos obedecendo. Então, embora eu já tenha dado todas as dicas aqui, tá? Vai ter gente que vai obedecer a professora primária e vai errar. Vamos tentar.